Nossa primeira leitura se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, dos versos 1 a 7. Isaías, livro do profeta Isaías, 49, 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ó ilhas, ouvi-me e escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde que nasci, fez menção do meu nome desde o ventre de minha mãe, e fez a minha boca como uma de espada afiada, escondeu-me sob a sombra de sua mão, e fez-me como uma flecha polida, e me encobriu na sua aljava. E me disse, Tu és o meu servo, é Israel, por quem serei glorificado. Mas eu disse, Tenho trabalhado à toa, gastei as minhas forças em vão e inutilmente. Entretanto, o meu direito está diante do Senhor e a minha recompensa diante do meu Deus. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, Não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei por luz das nações, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao desprezado, ao rejeitado das nações, ao servo dos tiranos. Os reis, como também os príncipes, o verão e se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Esta é a palavra do Senhor. Louvado. E a nossa... Eita, alguma coisa aconteceu aqui, pera. A nossa segunda leitura se encontra no livro, na Epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulos 1, versos 1 a 9. Paulo, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que estão em todo lugar, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Meus irmãos, a nossa salmodia de hoje se encontra no Salmo 40, do 1 ao 11. E à medida que nós formos dando pausa, vocês cantem as antífonas conosco. Cantem ou proclamem, né? Que eu não sou afinado nem um pouco. Vamos começar pela antífona? Ah, tá ali, Zé. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrarei os lábios, tu o sabes, ó Senhor. Esperarei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição por um lamaçal. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Darei o Senhor, irmãos, a obrigação. Jamais cerrei os meus lábios, tu o sabes, Senhor.
Bem-aventurado o homem que se coloca em sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrarei os lábios, tu o sabes, Senhor. Tu não quiseste sacrifício nem oferta. Abriste os meus ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, na tua lei está dentro do meu coração. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamarei tua fidelidade e salvação. Não escondi da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retires de mim tua compaixão, teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrarei os lábios, tu sabes, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Nos coloquemos de pé para a aclamação do Evangelho. Eu não sei cantar, então eu não vou nem me atrever. O Senhor me disse, Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 29 a 42. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com águas disse-me, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Gostaria de chamar agora o Bill, nosso pregador dessa manhã. Vamos estender nossas mãos e orar por ele, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, que nos reuniu aqui esta manhã, que batizaste o teu Filho e proclamaste que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o seu verdadeiro Filho, Pai, por meio do qual nós temos adoção. Faça com que nosso coração se dobre a Ti, Senhor. Faça com que nós nos dobremos a Ti e ouçamos a Tua palavra proclamada pela boca do Teu servo Bill, que ele proclame ela fielmente, Senhor, e que nós possamos aprender mais sobre Ti e que possamos sair daqui mais obedientes ao Senhor. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem?
Paz do Senhor. É um prazer imenso ver cada um de vocês aí. E para mim é uma questão de honra poder ministrar mais uma vez nesse ambiente, nessa igreja maravilhosa que é minha casinha, tá bom? Eu espero profundamente que o Senhor ministre no coração de vocês, que vocês não criem expectativas em mim, mas criem expectativas no Senhor, porque é Ele que tem algo a ministrar em nossos corações. Neste momento, para não perder um costume pentecostal, eu gostaria de te convidar a fechar os olhos, eu gostaria de iniciar orando. Pai, obrigado por esta oportunidade. Eu clamo a Tua santa presença, Espírito Santo, para que o Senhor ministre em nossos corações, para que o Senhor fale com cada um de nós conforme a Tua medida. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, ó Pai, mas levando a nossa consciência que tudo que precisamos, que tudo que necessitamos é somente de Ti, porque se temos Cristo, Cristo é suficiente, nada mais vai nos satisfazer. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. O evangelho de hoje começa narrando uma experiência de João após batizar o nosso mestre Jesus. E o evangelista João, ele começa a narrar isso. E todo esse contexto se passa em uma época onde Jerusalém está num contexto de crise de identidade. Jerusalém tinha templo, Jerusalém tinha sacerdócio, Jerusalém tinha tradição. Mas faltava discernimento. E que discernimento é esse? É o discernimento que João Batista teve ao entender que o Messias veio, que o Espírito desceu e permaneceu. E nesta manhã nós vamos compreender nesta passagem tudo isso. João Batista, ele era de uma linhagem sacerdotal, mas ele era um sacerdote um pouco diferente. O local comum dos sacerdotes era dentro do templo. Aí vem João Batista, um cara de linhagem sacerdotal, cumprindo o seu sacerdócio fora do templo. Nós precisamos compreender que muitas pessoas têm o costume de colocar João Batista como aquele cara radical, que não queria igreja, que queria fazer um movimento de desigrejados ali, fora do templo e pregando, porque Jesus também estava fora da igreja. Não. João Batista, ele só estava fora do templo porque ele ouviu uma voz. E por ele ter ouvido essa voz, agora ele está fora do templo, cumprindo o seu sacerdócio. E aí, nós precisamos compreender que João Batista, o seu batismo, ele não perdoa pecados, mas ele prepara o coração das pessoas. Então, João Batista, ele é ali o profeta da última ordem, anunciador da antiga ordem, anunciador da nova criação. Esse barulhinho do vento é por causa de mim aqui, gente? Ah, não, é tambor, tô escutando aqui como se fosse um vento. Eu falei, será que eu tô soprando demais? Ah, não, obrigado, meu Espírito Santo. Então, gente, vamos lá. Nós precisamos compreender que João Batista, sendo de linhagem sacerdotal, pregando ali fora do templo, cumprindo o teu propósito, ele tinha acesso à comida do templo, ele tinha acesso a vestes finas, alguns falam ali que é linho, né, que eles vestiam e tudo mais, e João Batista está ali, no deserto, anunciando, comendo gafanhoto, comendo inseto, vestindo roupas de camelo. Alguns teólogos afirmam que todas essas roupas que ele usava têm um entendimento profético, mas não é isso que eu quero enfatizar. O que eu quero enfatizar e trazer à consciência de vocês é que, mesmo fora do padrão religioso da época, ainda assim, João Batista, no deserto, ele estava cumprindo o seu sacerdócio. Hoje, na atualidade, nós vamos entender que o padrão religioso vai ditar muitas coisas. Ele vai ditar como nos devemos vestir, como nos devemos portar, como nos devemos falar e ser e fazer, como devemos
cumprir a nossa liturgia. E vem João Batista cumprindo a liturgia fora do templo. Bill, o que é que você está querendo dizer? Então, que é para mim agir como os coaches nos ensinam, que é só pensar fora da caixinha, ser mais um radical e ir ali pregar o evangelho de uma outra forma totalmente diferente da tradição e etc. Não. O ponto principal que eu quero trazer à consciência de vocês é que o fora da caixa que João Batista viveu foi porque ele ouviu uma voz. E para ouvir a voz é necessário ter discernimento. E o discernimento, ele precisa de ter critérios. E o critério no qual João Batista afirmou para poder exercer o sacerdócio fora do templo é: olha, quando eu comecei a batizar as pessoas ali, eu não teria reconhecido Jesus, senão aquele que me enviou, ele tinha certeza de quem o enviou para cumprir aquela missão fora do templo. Não foi por vontade própria, não foi por desejos ou por rebeldia, vou sair da igreja. Não, ele foi porque alguém o enviou, e esse alguém nada mais é do que o Eterno. O Eterno o enviou e te deu uma direção. Olha, quando você batizar Jesus, o Espírito vai descer sobre ele e permanecer. No Antigo Testamento era muito comum os profetas, os juízes, o Espírito Santo descer sobre eles e depois ir embora. Então o critério é: aquele no qual o Espírito descer e permanecer, ali está o Messias. João batiza aquele que veio para salvar a alma humana do pecado, perdoar o pecado, e não somente perdoar, mas apagar todos os nossos pecados. E com os discípulos dele, João começa a falar: olha, eis aí aquele que eu falei para vocês. Aí é aquele homem no qual eu falei para vocês. E aí, olha só, eu mesmo não conhecia, mas por isso eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Vi o Espírito descer dos céus como pomba, permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele que sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Voltando na questão do discernimento, João Batista, ele não sentiu um arrepio para entender a voz de Deus. Ele não viu um mover profético para falar que aquilo era a voz de Deus. Ele não teve uma intuição para falar que, olha, eu senti de Deus que aquele ali é Jesus. Ele mesmo não ouviu, talvez, a cultura messiânica popular. Não, ó, vai vir um Jesus ali, aquele, pode ser aquele ali e tal. Jesus vai vir, vai libertar o pessoal da mão dos romanos e tudo mais. Não. Ele continua dando atenção à voz de Deus. E o entendimento que eu quero trazer para vocês nessa manhã: olha, aquilo que provém de Deus tem alguns critérios. E um desses critérios é necessário ter Cristo como centralidade. Cristo como centralidade. Quantos ministérios, quantas motivações, quantas ações que nós vemos iniciar com Deus como centro, como Cristo como centro. O Espírito Santo está presente, mas parece que o Espírito de Deus é como na antiga aliança: vem e vai embora. Então, um critério para nós entendermos aquilo que provém de Deus, aquilo que é a voz de Deus, movimentos que pertencem ao nosso Criador. Cristo é a centralidade. O Espírito vem e permanece. E sempre terá ligação com a obra redentora. Sempre terá ligação com a obra redentora. Quando ouviram essas palavras, os discípulos seguiram a Jesus. João Batista, como um sacerdote, cumprindo o chamado no qual Deus imputou no coração dele, entende que ele não foi chamado para reter pessoas. Aqueles que estavam caminhando com ele simplesmente o deixaram para seguir
aquele no qual João Batista falava, olha, vai vir alguém que é, maior do que eu. João Batista, ele simplesmente encarnou no seu chamado o que a teologia chama de ser quenótipo, que é o esvaziamento de si mesmo. Gente, é bom demais ser seguido, é bom demais ter curtidas, é bom demais ser admirado por algo que você faz, principalmente quando você é o diferentão. A verdade é essa, é muito bom. Mas João Batista, mesmo sendo o diferentão, mesmo clamando no deserto, ele encarnou o que a teologia chama de ser quenótipo. Ele esvaziou de si mesmo, se opondo ao conceito que Martinho Lutero e Santo Agostinho fala que é o homo incurvatus in si, que é o homem encurvado para dentro de si mesmo. Ele se opôs a esse conceito. E agora ele abre mão daqueles que o seguiam para que eles apontem, para que ele aponte para Cristo e os seus seguidores passem a caminhar com um motivo, com a mensagem no qual João Batista fala. É por isso mesmo que João Batista fala, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E olha só que doideira, o sacerdote, lá no templo, ele não era o sacrifício. O sacerdote, ele não era o centro. O sacerdote, ele não era o fim. O sacerdote tinha uma função principal: apresentar o sacrifício. Essa é mais uma prova de que é necessário entendermos a voz de Deus para cumprirmos o chamado, o sacerdócio dele aonde ele nos coloca. E entendermos que nunca será sobre nós, mas sempre será sobre o Cristo ressuscitado. João Batista, como um sacerdote, ele não era o centro, ele não era o próprio sacrifício. Ele preparou o caminho como um bom sacerdote e apontou o sacrifício. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. O ministério dele não foi em torno de si. Ele não criou dependência espiritual e nem mesmo disputou atenção com Cristo Jesus. O princípio que nós precisamos compreender nesta manhã é que tudo que diz respeito à nossa vivência de vida. Por que vivência de vida, Bill? Não é só o ministério que exercemos na nossa congregação, mas a nossa vivência de vida, ela tem que encarnar essa característica quenótipa, que é o esvaziamento de nós mesmos, para que tudo no qual nós fizermos, seja o nosso comer, seja o nosso beber, seja o nosso cantar, seja o nosso abraçar, seja o nosso café, expresse inteiramente a obra redentora do Cordeiro. O nosso casamento expressa a obra redentora do Cordeiro. A minha fala expressa a obra redentora do Cordeiro. Para que eu entenda que eu não sou o centro. Versos de número 38 ao 42. Voltando-se vendo Jesus, que eles o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Venham e vejam. Respondeu ele. Então foram, viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João, o Batista, dissera e que havia o seguido a Jesus. O primeiro que André encontrou foi seu irmão Simão e lhes disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Após João Batista enviar os seus seguidores, eles começam a caminhar com Jesus. E ao encontrar com Jesus, Jesus, consciente de quem eles eram, Jesus faz uma pergunta. Jesus não pergunta: olha, quem é vocês? Jesus faz uma pergunta muito simples: olha, o que vocês querem? E eu entendo um princípio muito legal, que quando nós começamos a caminhar e encontrar com Jesus, Jesus não vem apresentando um script: olha, agora você vai ter que cortar o cabelo,
Agora você vai ter que tirar essas tatuagens. Agora você vai ter que mudar o seu estilo. Não, Jesus ele vai questionar qual que é a nossa motivação por estar o seguindo. E aí que as coisas começam a acontecer, porque a motivação vai ditar se nós estamos vindo por amor, se nós estamos vindo por... Nossa, a filosofia de Jesus é legal, cara, é interessante. Se nós estamos vindo por modismos, se nós estamos vindo porque as mega churches agora só tem gente importante, agora só tem gente estilosa, só gente que está ganhando bem, que Deus é esse, eu também quero ganhar bem. Quando nós encontramos com Cristo verdadeiro, Ele nos questiona, o que nós queremos? Qual é a motivação? E aí, os discípulos vão e falam, olha, onde que você está? Você está ficando onde? Onde você está hospedado? Que não é simplesmente para saber, está perto, está longe, só para me saber se vai dar para mim caminhar. Essa pergunta sobre onde você está hospedado fala muito mais a respeito, olha, eu quero permanecer, eu quero caminhar, eu quero estar próximo, eu quero sentar na mesa. Eu quero aprender de ti, Rabi, mestre. E aí, o nosso Salvador vem e fala algo semelhante a algum salmo que eu vou citar para vocês. Ele responde para eles, olha, venham e vejam. Jesus ainda não deu o endereço. Ele só fala, olha, vão me acompanhar e vocês vão ver onde eu estou hospedado. Onde que Cristo está hospedado? Não é mais um local físico. Cristo Jesus já estava declarando a chegada de um novo tempo. Olha, eu estou hospedado aqui para restaurar. Não somente Jerusalém, não somente Israel. Eu estou para restaurar toda a humanidade. E quando ele fala, venham e vejam, ele está mostrando que a fé cristã não é um conceito, é uma experiência. O conceito você sabe, você não precisa caminhar, porque você já sabe como funciona. Mas venham e vejam, é experiência. Semelhante ao salmo que fala, olha, vejam e provem que o Senhor é bom. Provar, desfrutar, caminhar com Cristo Jesus, isso cria experiência e não um conceito. O conceito só serve mesmo para confirmar que caminhar com Cristo é a única solução. Mas é por isso que nós entendemos vários teólogos que criam conceitos e várias pessoas que vivem a vida com Cristo. Há uma diferença muito grande, meu irmão. Há uma diferença muito grande. E ao entendermos isso, os discípulos compreendem que o encontro ele não termina em si mesmo. O encontro com Cristo Jesus sempre nos levará a transbordar na vida de outras pessoas. E aí que vim de uma linhagem pentecostal, aprendi que transbordar eu saí igual um louco pregando para todo mundo. Nossa, Jesus falou comigo aqui, agora eu vou ter que... eu vou pregar para todo mundo, tal, e que é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Aí eu andar com esse monte de gente aqui diferente, eu entendi que caminhar com Cristo é viver a vida e transbordar na vida dos outros, é eu viver a minha vida ordinária, cortando o cabelo e falando tudo que Deus tem feito na minha vida. O quão bom é estar casado, o quão bom é ter uma igreja no qual eu posso falar, cara, faço parte de uma igreja saudável. E gente, Deus me perdoa, mas eu encho a boca para falar com orgulho a respeito da congregação no qual eu faço parte. E eu falo com questão de honra. Eu faço parte de uma igreja saudável. E aí que você começa a compreender que uma igreja saudável é aquilo que João Batista fala. O Espírito desce. Começa a obra, usa. Mas o Espírito não vai embora. O Espírito permanece. E é isso que eu começo a entender na minha vivência. Que na nossa caminhada o Espírito Santo de Deus deve permanecer. E tudo quanto nós fizermos deve expressar inteiramente a glória de Deus. Porque nós fomos enxertados em uma nova
vida. E que vida que é essa? Se você não sabe, basta escutar a voz do amado ecoando na sua alma. Venham e vejam. Experiência com o amado. Experiência com o amado. Então André corre, encontra seu irmãozinho Simão. Fala, cara, aquilo que os profetas falaram, a esperança que nós judeus tínhamos chegou. Eu encontrei o Messias. Ele leva Simão até Jesus. E ao encontrar Jesus, Simão não fala nada. Bom, pelo menos é o que a Bíblia me mostra. Jesus já fala, olha, você é Simão. Mas o seu nome a partir de hoje se tornará o quê? Pedro. Jesus, ao encontrar Simão, ele não pergunta qual é o nome de Simão, ele já conhecia o coração dele, e eu já começo a compreender outro princípio. O nosso encontro com Jesus, Jesus vai falar, olha, quem que é você? Jesus ele está mais interessado em te inserir nessa nova vida, por isso que ele imputou uma nova identidade em Simão ao chamá-lo de Pedro. Então Jesus imputa em nós uma nova identidade, e tudo aquilo que era Simão, tudo aquilo que era Gabriel, tudo aquilo que era Bill, tudo aquilo que era Jaime, tudo aquilo que era Sofia, tudo aquilo que era Vitor fica para trás, porque uma nova identidade é imputada sobre nós. E aí você começa a entender que é um ciclo. Que ciclo que é esse? Se é uma nova identidade, agora é uma kenosis novamente, porque já não tem mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E agora eu começo a fazer tudo aquilo que João Batista faz. Prepara o caminho, anuncia o Salvador, que me encontrou, que me inseriu nessa nova vida e que me deu uma nova identidade. E que a ideia do homo incurvatus em si, o homem encurvado para dentro de si mesmo morre. E agora Cristo vive, a nova identidade brota, casamentos são maravilhados, relações são restauradas. A vida agora tem cor, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. Então não adianta eu falar que, olha, pode vir, vamos colar aqui no Evangelho porque vai ser só alegria. Isso é balela, isso é balela, isso é balela mesmo. Mas eu falo, olha, venha com Cristo Jesus, que mesmo em meio à dor, tem alguém no qual você pode segurar, na esperança firme, que eu não sei como que vai ser, mas eu tenho certeza, porque a palavra fala que Ele vai limpar toda lágrima que há nos nossos olhos, e já não vai haver mais dor. Então, mesmo agora, nós vivendo momentos de dores, nós temos uma esperança que é viva. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará novamente. E para findar, João Batista aponta quem é o caminho, a verdade, quem é a restauração, quem é que apaga os pecados. Os discípulos seguem, Jesus encontra, Jesus imputa uma nova identidade naqueles que verdadeiramente entenderam suas motivações para o seguir, abriram mão de si mesmo e agora eles encarnam a nova identidade em Cristo Jesus. E agora, compreendendo isso, nós entendemos que o tempo comum da vida cristã nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E no ordinário da vida, nós vamos viver uma vida em Cristo Jesus. Nos extraordinários da vida, nós vamos viver uma vida em Cristo Jesus. Pedro teve uma identidade mudada por Cristo Jesus, não porque ele era bom, não porque a lógica religiosa falou que Pedro fez mais, que Pedro seria o cara cabulosão lá, o discípulo que era estressadão, mas agora numa pregação ele vai, 3.000 pessoas convertidas.
O que eu quero que você compreenda hoje que não é o quanto você produz para Cristo Jesus. Não é o quanto essa sociedade impõe que você tem que fazer, que você tem que gravar, que você tem que compartilhar. Eu lembro das vezes que eu era quase coagido a trazer pelo menos 3 pessoas no culto. E eu ficava aqui no cantinho, tomara que ele aceita Jesus, tomara que ele aceita Jesus, tomara que ele aceita Jesus. E eu produzindo para Deus, produzindo para Deus, produzindo para Deus. A minha identidade foi mudada a partir do momento que Cristo Jesus me encontrou e não o tanto que eu fiz para Ele. Então não é o tanto que Pedro fez para Jesus que teve a identidade e a vida transformada. É por aquilo que Jesus já fez. Foi Jesus que encontrou Pedro. Permita o Senhor te encontrar nesta manhã, porque Ele já te encontrou. Então, tudo que nos resta é apenas nos render a todo esse amor que constrange, que cuida, que restaura, mas que limpa, que purifica e que coloca uma nova identidade. Fez sentido para vocês, meus irmãos? Olha, eu não prego tão bem quanto o Léo, quem dirá quanto o Jaime, ou e mais ainda, quanto o Vitor e André. Mas eu espero que o Senhor fale no coração de vocês. Eu vou orar nesse momento. E eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado por esta oportunidade, porque eu entendo que a Tua palavra, Pai, ela é viva. Obrigado pelos meus irmãos, Deus, que tanto me ensinam. Obrigado por essa comunidade, Pai, que me levou a entender o que é viver uma vida saudável, uma espiritualidade saudável. Paizinho, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor venha cuidar dos nossos corações, venha tirar toda a centralidade do eu de nós, para que tudo que nós fizermos venha somente expor para a sociedade, para o mundo, e principalmente, Deus, para nós mesmos, que é o Senhor que está fazendo, que é pelo Senhor, que é para o Senhor. Leva a nossa mente, Senhor, cativa, a obedecer somente a Sua vontade, e que a nossa vida se torne um culto, que o nosso ir, o nosso voltar, venha ser a viva pregação do Evangelho, que restaura vidas, que conecta pessoas diretamente ao eterno, e que tira elas de onde elas estão e traz para esse reino que é amor, que é paz, que é equidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse amor maravilhoso. Nós te amamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, um só Deus, agora e sempre. Amém. E amém. Gente, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe na prática dessa palavra. Tamo junto. É nós daquele naipe.